Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco de Cultura. Nosso tema de hoje é literatura, livraria ideal, Grupo Mônaco de Cultura, intelectuais do ano. Para isso, convidamos de uma maneira muito especial nosso querido Carlos Mônaco para brilhantar mais ainda o nosso papo com o autor, escritor, advogado, o seu currículo é enorme, Juber Baesso. Juber, muito obrigado pela sua presença aqui. Mônaco, querido, muito obrigado pela sua presença aqui, para a gente aprofundar esse assunto maravilhoso, esse livro que foi lançado essa semana, Livraria Ideal, História de um Ponto de Encontro dos Intelectuais de Niterói. Esse livro lançado pelo Juber Baesso, que vai contar para a gente toda a história da vida dele, toda a história, o que Niterói tem, né, Juber? Muito obrigado pela sua presença. Mônaco, querido, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Juber, você mineiro de Santana de Cataguases, como que você chegou em Niterói? Como que você foi acolhido pela cidade? Olha, Renata, primeiramente, meu boa tarde a você, ao Mônaco, toda a equipe da UniTV, senhoras e senhores telespectadores, o meu boa tarde. Eu cheguei a Niterói. Eu já tenho algum tempo de estrada. Eu tenho 76 anos. Então, lá nos idos de 1950, eu vim para o Rio de Janeiro como retirante rural, de 1958. Estava muito difícil a vida na lavoura, e o jovem saiu por aí. E vim parar, finalmente, em Niterói. Niterói é uma cidade muito acolhedora, e eu me senti em casa, me senti perfeitamente integrado com o pessoal de Niterói. E depois, com a continuidade, conheci pessoas do mundo intelectual, pessoas da noite, pessoas dos livros, pessoas da música. E estamos aí convivendo e compartilhando esse tempo de vida com os meus amigos niteroenses. Mônaco, ninguém melhor do que você para falar da Livraria Ideal, né? Você tem alguma pergunta para a gente começar esse papo sobre esse brilhante livro que sintetiza muita coisa do Grupo Mônaco, né, Mônaco? Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui presente no programa Grupo Mônaco, que é dirigido magistralmente pela querida Renata Palmier. Eu gostaria de fazer uma pergunta a esse notável escritor que é, sem dúvida, o Juber Baesso, que acabou de publicar e lançar um livro chamado Livraria Ideal, História de um Ponto de Intelectuais de Niterói. Eu queria que ele nos falasse a respeito como ele vê e como é que ele viu essa história da Livraria Ideal, ponto de encontro de intelectuais de nossa cidade. Mônaco, Renata, olha, é um pouco difícil falar sobre essa trajetória, sobre esse encontro, com esse ponto de encontro que é ainda hoje a Livraria Ideal. A Livraria Ideal, fundada lá atrás, em 1935, numa loja de engraxate, numa engraxataria inaugurada por Silvestre Mônaco, pai de Carlos Mônaco, e em 1946, já a livraria, e veio caminhando, veio evoluindo, até chegar onde está hoje, nesse ponto de encontro, e que muitos intelectuais, não só os escritores, mas políticos, cantores, músicos, lançavam livros lá ou visitavam essa livraria. Primeiramente aos domingos, com um grupo de amigos, e depois passou para o encontro aos sábados, e frequentemente a livraria é visitada durante todos os dias da semana por escritores e pessoas que se interessam pela cultura, pelos livros, enfim, é o ponto de encontro dos escritores de Niterói. Juber, o que te levou a escolher os intelectuais do ano de Niterói para esse tema, para esse livro? O que te levou a escolher isso? Olha, Renata, Niterói tem
uma gama imensa de intelectuais. Mas eu precisava de um parâmetro, de um critério para trabalhar esse projeto do livro. Então, eu escolhi como critério aqueles intelectuais que já haviam sido laureados com o Prêmio Intelectual do Ano. Aí eu passei a estudar a obra de cada um, a vida de cada um, e aqueles ainda vivos, eu procurei entrevistá-los para saber um pouco mais de seu perfil cultural e das suas ideias com relação aos livros, com relação à cultura, com relação a Niterói. Entendi. Você fez uma mini síntese, são 29, né, laureados, são 29 intelectuais, né, Mônica, você pode falar, são 29. Você estudou cada um deles e fez uma mini síntese no livro, não é isso? Sim. O escritor, quando elabora a sua obra, ele deixa, queira ele ou não, os seus traços, a sua personalidade fica impregnada na obra. Você pega um livro, leia de capa a capa. Você imagina, esse autor tem essa personalidade, tem esse perfil. Então, foi examinando o perfil de cada um, a obra de cada um, e conversando com alguns, porque os que já estavam no outro lado, nos esperando, com esse não era possível conversar. Mas era possível ler a obra de cada um e traçar o perfil de cada um, fazer um perfil crítico, bem sintético, que eu chamei de mini síntese crítica. E aí, nessa mini síntese, em 2 linhas, 3 linhas, eu procurei colocar a essência de cada um desses escritores. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso querido Gilber Baesso. De todos os intelectuais estudados, foram 29, eu queria saber alguns que te impressionaram mais, Gilber. E também gostaria de saber desses, quem que você conheceu assim pessoalmente? Olha, o meu primeiro encontro com esses 29 intelectuais aconteceu não por acaso, mas aconteceu num convite para um almoço lá em Piratininga. Uma escritora, Terezinha Figueiredo, que não é uma das 29, mas me convidou para um almoço na casa dela. E me incumbiu de levar um amigo, também convidado, aqui de Niterói, para esse almoço. E eu saí lá de Itaipu, vim a Niterói. Eu não sabia que ele era um intelectual do ano. Então, era o Luiz Antônio Pimentel. Lá, ela me deu o telefone. Ele morava na rua 5 de Julho. E eu telefonei para ele. Ele tinha, nessa época, 93 anos de idade. Pensei que ele fosse encontrar alguma dificuldade para falar ao telefone, para ouvir, talvez. Mas nada. Ele, com voz segura, firme, e demonstrando estar ouvindo muito bem o que eu dizia. Surpreendente, Pimentel, né? Surpreendente. Então, ele atendeu firme e perguntou: é o poeta Gilber Baesso? E eu, meio constrangido, disse: não, eu não sou poeta, não, mas sou eu mesmo. E ele disse: olha, você vem, passa o túnel e vai contando 5 ruas. Não, entre a esquerda que não dá mão. Na 5ª rua, à direita, é a rua 5 de Julho. Você vai seguindo, olhando à esquerda, tem uma igreja, tem um prédio enorme em construção e uma casa velha no meio. É a casa mais velha da rua, é a minha casa. Você vai ver no portão um homem baixinho, careca, com a fralda da camisa por dentro das calças, punho dobrado. É o homem mais velho da rua, sou eu. Olha, eu segui as indicações exatas e cheguei sem nenhum erro e lá encontrei Luiz Antônio Pimentel. Ele estava sozinho. Me convidou para entrar. Vamos para a varanda, uma casa bem velhinha, sentamos um pouquinho, ele me ofereceu um livro, autografou, Topônimos Tupi, de Niterói, e me convidou para tomar um café. Eu aceitei.
Ele se levantou, me convidou para sair, fechou a porta, passou um cadeado e fomos caminhando até uma padaria. No caminho, no primeiro quarteirão, vinha de lá uma mulata vistosa, alta, talvez de uns 30 anos. O Pimentel parou quando ela passou, olhou de lado, me puxou pelo braço e disse: que monumento! Se eu tivesse uma máquina, ia fotografar para a posteridade. Seguimos para a padaria. Chegando lá, estava na rua Otávio Kelly, com Domingos de Sá. O balconista: ô professor! Aí chegou, sentou-se naquele banco bem alto, segurou lá. Aí eu sentei ao lado dele. É o de sempre, professor? Ele disse: é o de sempre. Aí eu vou acompanhar no de sempre. Olha, o balconista nos serviu 2 copos de café preto, bem retinto, fumegando, a fumaça saía. Trouxe uma bisnaga enorme. Partiu a bisnaga pelo meio, abriu a bicha pela barriga, passou manteiga bastante e cortou ao meio, aquele pedaço enorme para cada um. O Pimentel comia que lambia os beiços. Então, ele saboreava aquilo e tomou o copo de café todinho. Eu tive que acompanhar também, né? Comia meia bisnaga e o copo de café. Esse foi o meu primeiro encontro com os intelectuais de Niterói. E fomos para um almoço na Terezinha. Vai me alongar muito, eu conto outro dia. Dos 29, você conheceu o Pimentel pessoalmente, e quais os outros que você teve a oportunidade de estar pessoalmente? Conheci pessoalmente, primeiramente, o Pimentel, conheci Edmo Rodrigues Luterbar, conheci Jorge Loretti, Fernando Loretti, conheci Horácio Pacheco, perdão, Márcia Peçanha agora, que é atual, que né? é atual, é a última de 2015. Conheço Valdemir de Bragança, Sandro Rebel, deixa eu ver se eu me lembro de um outro, Neide Barros Rego, sim. Vanderlino Teixeira Leite Neto, o grande Vanderlino. Não sei se conhecia algum outro. Carlos Mônaco. Carlos Mônaco. Eu fiz um charme porque estava Fez perto um charme, dele. percebi, mas olha, percebi. Conheci também um outro que está meio sumido, Roberto Santos. Conheço Roberto Santos. Roberto. E Sávio. O Sávio, o grande Sávio. Que memória, que cultura. São todos muito Sou um queridos. admirador do Sávio. São todos muito queridos, né? Muito queridos. Juberi, como você ingressou no meio cultural de Niterói? Como que você foi entrando para você ir conhecendo? O que você frequentou, além da Livraria Ideal, né? Com certeza, o Calçadão da Cultura, né? Eu comecei com esse primeiro encontro, depois fazendo visitas a algumas serestas, e eu sou aluno da arte de dizer no curso Maria Sabina, sim. que funciona lá em Santa Rosa. É um curso muito bom e lá ela ensina declamação. E eu tenho aquela pretensão de dizer, eu sou declamador. Esse curso que você faz tem outras atividades também, é legal a gente falar, né, Mônaco? Porque é um espaço maravilhoso que oferece esse tipo de manifestação. Curso Maria Sabina, né, lá na... Curso da arte de dizer, né, Maria Sabina, que é magistralmente dirigida pela nossa queridíssima Neide Barros Rego, que, na minha opinião, o meu modo, vamos dizer, a dama da cultura em Niterói. Com certeza, com certeza. Tem outra pergunta, Mônaco? O Juber, recentemente, participou do 18º Concurso Nacional de Poesias Silvestre Mônaco, que foi promovida pela Associação Niteroense de Escritores, presidida pela Leda Mendes Jorge. E ele realizou ali uma palestra que realmente emocionou não só a mim, mas a todos que lá estavam presentes ao evento, falando do meu saudoso pai. E eu queria que voltasse o Juber a tocar nesse meu saudoso pai.
O Silvestre Mônaco, pai de Carlos Silvestre Mônaco, veio para o Brasil, naquela ocasião do 18º concurso de poesia, na sessão final de premiação. Eu fui convidado para falar sobre isso. Eu busquei a Europa, a Itália mais propriamente, naquele início do século XX, como estava a Europa, naquela efervescência, daquela crise econômica que de tempo em tempo invade o mundo. E ele era um adolescente. O avô de Carlos Mônaco, pai de Silvestre Mônaco, viera para o Brasil em 1918, deixando lá os filhos. Em 1922, ele chamou o filho Silvestre Mônaco, então com 15 anos de idade. O adolescente entrou lá num navio de imigrantes e veio para o Brasil buscar nova vida no novo mundo, sem saber o que esperava do outro lado e nem como seria a viagem atravessando mares para chegar ao Brasil. Aqui chegando, depois de ir trabalhar no Rio, voltar do Rio, ele foi trabalhar como engraxate. E ali ele prosperou, ali ele plantou o embrião da Livraria Ideal e nos deu o impulso e o incentivo que, inclusive, tornou-se, depois de seu falecimento, em 1973, tornou-se o nome de um concurso nacional de poesias, que foi realizado este ano, o 18º Concurso Nacional de Poesia Silvestre Mônaco. Mônaco, esse concurso ele é anual, ele é em Niterói. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse concurso, até para as pessoas que se tiverem interessado em participar, né? Esse concurso é anual, conforme já falei, é promovido pela Associação Niteroense de Escritores. Foi idealizada há aproximadamente 20 anos atrás pelo acadêmico Heitor Cruz, membro do Senaco Fluminense História e Letras, e promovido por outros presidentes da ANE, né, Associação. Marilena Gomes Ribeiro, Mila Barbosa e o Chacon também promoveu. Enfim, é um concurso que tem uma presença maciça de declamadores, poetas da cidade e também de fora. É realmente um evento que muito me toca, muito me emociona, porque faz-me lembrar a figura do meu pai, que trabalhou por muitos anos também pela cultura aqui em nossa cidade. Muito interessante, né? Muito bacana esse trabalho da cultura em Niterói, né, Mônaco? Juber, você, além de tudo, é delegado de polícia, né? Fiquei sabendo aí que você, dentro do seu currículo enorme, você é delegado de polícia. Como que você transita na cultura com esse seu título também? Olha, Renata, para ser delegado de polícia, é preciso, primeiramente, não levar para casa aquilo que ele vivencia na sua vida profissional no dia a dia. E depois, para transitar de uma função para outra, eu costumo dizer que eu visto uma camisa quando estou fazendo alguma coisa. Quando eu era delegado, o que fui durante 47 anos, eu vestia a camisa. Quando me aposentei, eu tirei a camisa, vesti a camisa da Ordem dos Advogados do Brasil. E escrevendo, estou vestindo a camisa dos escritores e deixo para trás o que fiz. Eu fui delegado, não sou delegado mais. Hoje eu estou escritor. Você está escritor e, como eu falei, com um belíssimo currículo, né, Mônaco? E você fala Esperanto também. Nossa, isso é... Mi parolas Esperanto. Conta pra gente como é que é essa experiência também, né, Mônaco? Interessante isso. Muito bom. Olha, o Esperanto é uma língua internacional que visa promover a harmonia e a fraternidade entre as pessoas e, consequentemente, entre os povos. E nos possibilita viajar pelo mundo inteiro.
como eu viajei seguidamente, esse ano eu não vou para o exterior. Mas, durante 5 anos seguidos, eu visitei a França, visitei a Islândia, visitei Buenos Aires, aqui a Argentina, visitei o Vietnã. É o que estou me lembrando agora. Mas como que funciona esse movimento esperantista aqui na cidade, principalmente? Na cidade. Nós temos um clube de Esperanto em Niterói, que funciona na Avenida Amaral Peixoto. E ali são ministradas aulas gratuitamente. Olha. E quem quiser participar, aprende Esperanto, para depois poder viajar. Ou simplesmente falar Esperanto, frequentar os ambientes esperantistas, que também temos congressos nacionais e estaduais, para ter a congregação, a confraternização desses esperantistas, o que é muito bom. É que é chamada língua Esperanto, a língua a língua universal de... É uma língua universal. Nós esperantistas preferimos dizer que a língua é internacional. Mas ela é também universal, porque é uma língua que funciona com qualquer povo. Você chega nesses congressos internacionais, encontrei japoneses, chineses, falando. É bem verdade que é uma coisa bem formal, porque é difícil você conversar com alguém de uma cultura diferente, com uma língua que tem estrutura inteiramente diferente, e para chegar a uma outra estrutura, que é o Esperanto, o que é uma estrutura fácil. Nossa, Juber é cultura, né? Obrigado. Mas é bondade sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao nosso querido Juber. Ontem, na Câmara Municipal de Niterói, foi lançado o livro Livraria Ideal, um ponto de encontro de intelectuais de Niterói, com a presença de inúmeras pessoas, personalidades ligadas à vida cultural de nossa cidade. Realmente um evento notável, um dos eventos mais concorridos que eu presenciei. E o Juber, aliás, foi também homenageado pelo vereador Bruno Lessa com a medalha, com uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Niterói. Eu gostaria de saber do Juber como é que ele se sentiu nesse momento inesquecível para todos. Foi uma emoção muito grande estar sendo homenageado pela municipalidade, pela Câmara, através do vereador Bruno Lessa, receber essa moção de aplausos. Eu me sinto verdadeiramente niteroense, porque eu diria que é quase indescritível diante daquelas pessoas, numerosas pessoas que estavam lá na Câmara. E você receber uma homenagem desse porte é muito gratificante. Muito gratificante. Fiquei muito feliz naquele momento e estou ainda saboreando o prazer e a honra de receber essa homenagem. Realmente esse dia 20 de junho de 2016 vai ficar marcado na história da literatura de nossa cidade. Parabéns, Juber. Muito obrigado. Eu estive lá e o evento foi maravilhoso. Parabéns também, já aqui desde de coração. Juber, esse foi seu primeiro livro, né, que você escreveu? Sim, é o primeiro livro. Já tem algum outro no forno? Olha, estou preparando um outro livro. Aliás, 3 outros. Mas cada um em ângulo diferente. O último que eu peguei, eu estou escrevendo uma história de amor, de alguém que se conheceram na infância, dos seus 10, 9 anos, e depois se reencontraram na idade, já na terceira idade, sem nunca mais terem visto e se reencontraram. Então, isto é uma história real que eu estou trabalhando, transformando num romance. Um outro é também com as personalidades de presença em Niterói. Algumas já nos deixaram, mas eu penso em limitar essas presenças, digamos, nos últimos 25 anos, para ver, e pretendo também estabelecer um número igual de homens e mulheres com presença na cultura de Niterói.
Muito bom. Estamos aguardando ansiosamente mais essas duas publicações. Vamos aguardar, vamos chegar lá. Gilber, como você está vendo o mercado editorial brasileiro hoje? Existem pesquisas de que está aumentando, né? Que aumentou o número de percentual de leitores hoje. Como você vê esse mercado? Olha... Mônaco, para você também essa pergunta, hein? O mercado de leitores, vamos dizer assim, ele vem evoluindo. Mas se nós voltarmos um pouco no tempo, vamos ver que os livros nem sempre foram livros. Eram folhetins que lançavam. E dos folhetins vieram depois os livros. E aí nós estamos hoje chegando à era do livro digital. E tanto o livro digital como o livro físico estão hoje em ascensão. Estão os leitores que não se dedicam ao livro digital, isso são as pessoas do meu tempo. Essas pessoas têm uma certa resistência ao livro digital. É comum, não é isso? Uma certa resistência comum, e eu noto isso, muito embora eu reconheça, me permita dizer, ser uma exceção, porque são poucas pessoas da minha idade que têm alguma intimidade com a internet, com o sistema digital. Agora, a juventude está com tablet na mão, baixa um livro e lê. Então isso aí ajuda muito. E é muito bom que seja assim, porque a cultura vai acompanhando e evoluindo. Viemos do folhetim ao livro digital. Onde vamos chegar amanhã? Ainda não sei. Ainda não sei. Mônaco, como você está vendo? Eu concordo com as palavras do Gilber e vejo também que a juventude, né, eu acho que as escolas têm que dar um maior incentivo aos jovens para a leitura. Eu observo também que certos autores nacionais estão esquecidos completamente. O caso do Monteiro Lobato, é o caso do Lima Barreto, é o caso de Humberto de Campos e outros autores mais. Então, a juventude deve frequentar livrarias, bibliotecas e coisas semelhantes, né? Porque realmente tem que ser incentivado a leitura. Nunca é Essa demais. obra do Gilber Baeza é uma obra que todos devem ler. Com certeza. Livraria Ideal, uma história de um ponto de encontro dos intelectuais de Niterói. Com muita honra. Gilber, você falou aí do Pimentel, com muita honra, saudoso, querido Pimentel, né? Vamos fazer um poema, vamos falar um poema do Pimentel para a gente encerrar nosso programa? Sim. Vamos. Embora estejamos no inverno, eu costumo dizer de Pimentel o poema intitulado Verão. Pimentel escreveu um poema para cada estação do ano. Então, direi verão. Começa assim. A aurora dá um beijo vermelho na face do dia. Começa o canto das cigarras novas, as poetisas moças da floresta verde. É o verão sensual que chega doirando a cabeleira dos trigais com seus beijos de ouro. A natureza é toda um beijo sangrento, que é o único beijo do amor. As papoulas são corações que sangram nas pontas verdes das hastes longas. Os rios são artérias de sangue azul, ligadas ao mar, coração verde da terra. As bananeiras, de cima do morro, com suas navalhas de esmeraldas, têm ímpetos de rasgar o seio azul da tarde sensual e loura. A tarde, em seu mantô de púrpura e ouro, caminha abraçada com o dia para o rico cabaré das 100.000 lâmpadas, o cabaré elegante da noite. E o dia nem sabe que vai pagar a entrada,
com a última moeda que lhe resta, a moeda vermelha do sol. Gilber Baesso, muito obrigado pela sua presença aqui no Grupo Mônaco de Cultura. Mônaco, muito obrigado pela sua participação especialíssima aqui com a gente. Encerramos aqui o programa Grupo Mônaco de Cultura com esses dois brilhantes intelectuais queridos do Grupo Mônaco. Fiquem com a gente.